Graça e paz, irmãos. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia, a segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Amém. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos apóstolos, santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. E pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Como a pastora Cláudia disse, hoje o mundo, pelo menos aqueles que seguem a palavra de Deus, que têm conhecimento da palavra de Deus, está perplexo com os acontecimentos que nós vimos nesses últimos dias, da última sexta-feira para cá. Talvez algumas pessoas não se dão conta do que está acontecendo, Na abertura das Olimpíadas houve uma cena que chocou a comunidade cristã em todo o mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que foi aquela abertura fazendo alusão à ceia do Senhor. Mas, quanto a isso, nós precisamos recordar das palavras que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Pedro, assim como foi Paulo,
assim como o apóstolo João, assim como Judas, escreveu a respeito dos últimos dias. E um dos sinais que é chegado os últimos dias é um tempo de escárnio da palavra. Há um tempo em que as pessoas irão blasfemar da palavra, das coisas santas, e isso nós temos visto acontecer. E não é de hoje. E não é de hoje. Mas o apóstolo Pedro, assim como os demais escritores, eles nos deixam isso registrado, não é para que nós fiquemos com medo das coisas que hão de vir, mas é que para principalmente a igreja do Senhor esteja atenta. E é chegado, já está se cumprindo tudo aquilo que o Senhor disse que aconteceria. Isso é para a igreja do Senhor estar atenta, que é chegado, já estamos às portas, os últimos dias, como a palavra aqui diz, estão chegando já. O apóstolo Pedro, ele diz, olha, para que vocês entendam, para Deus, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, muitas vezes, quando a palavra do Senhor vem para nós, nós pensamos que é para daqui muito tempo. Algumas palavras, algumas profecias foram dadas, mas quando aquele profeta que recebe pergunta, Senhor, quando isso acontecerá? E o Senhor responde, sela esta palavra, porque é para um tempo determinado. É para outro tempo, não é para a sua geração. Mas mesmo que esteja demorando para nós, aquilo que pode estar parecendo uma demora, o Senhor fala através de Pedro que isto é a longanimidade de Deus para com a humanidade. Porque se fôssemos olhar pelo lado justo, essa terra já deveria estar destruída. Esse mundo já estaria ardendo em fogo por causa do quê? Por causa do seu pecado. Mas esse tempo que estamos aguardando acontecer, ela é a prova do amor de Deus. O Senhor não quer que nenhum se perca. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor tem misericórdia da sua igreja e desse povo que está padecendo no mundo. E o Senhor tem um tempo determinado para que a humanidade se arrependa. E há várias coisas em comum que a Bíblia nos ensina a respeito desses últimos dias, que aqui fala que um grupo de pessoas, chamados muitas vezes de falsos mestres ou falsos profetas. Este é um sinal de que estamos vivendo os últimos dias, porque será comum. Aqui no capítulo 3, no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos dá algumas características desses homens. Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 1, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
homens que não se apresentam como falsos profetas, como falsos doutores. Não apresentam palavras que vão contra a palavra do Senhor de forma explícita, mas eles vêm com dissoluções. Eles vêm com palavras mascaradas, vêm com doutrinas que muitas das vezes eles chamam de doutrinas de libertação. Já ouviu falar disso? Há um grupo de pessoas que aproveitam as mídias sociais, estão aproveitando os canais de comunicação, onde você fala o que você quiser. Você pode falar de Deus sem ter um pingo de conhecimento da palavra de Deus. Você pode se autodenominar mestre em teologia, sem ter minimamente um diploma de teologia, sem ter nunca ter estudado teologia. Por quê? Porque nós temos visto que as pessoas hoje não estão procurando saber a fonte das informações, apenas recebem aquele alimento processado, aquela notícia pronta e saem repetindo. E começam a falar que nós somos escravizados pela palavra de Deus. E agora querem trazer uma nova doutrina. São palavras que distorcem totalmente da palavra de Deus. Porque se você vive uma vida de santidade, se você decidiu viver diferente deste mundo, você está aprisionado numa doutrina baseada em costumes. É isso que estão falando. Mas nós temos agora uma palavra de libertação. Você não precisa carregar esse fardo pesado que é o quê? O fardo da obediência. Olha só. O fardo da obediência. Obediência à palavra de Deus. Mas eles não falam que você está obedecendo a palavra de Deus. Eles distorcem. É aí que está. É aí que está. Eles não te colocam contra a palavra do Senhor. Eles te colocam contra o seu pastor. Você obedece a homens. Você obedece a dogmas. Você obedece a costumes. Mas a palavra do Senhor não é isso. E começa a te fazer com que você acredite neles. Acredite neles. Esta é uma característica dos falsos profetas. Mas o apóstolo Paulo também escreveu para Timóteo, dando algumas características desses falsos profetas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Há muitas coisas em comum na epístola, na segunda carta de Paulo, com a segunda epístola de Paulo a Timóteo, com a segunda epístola de Pedro. Ambos já sabiam que o seu fim estava chegando. Tanto Paulo já estava preso, foi a última das suas prisões. E Pedro também já sabia, porque ele disse que o Senhor já havia lhe dito que ele já estaria saindo desse tabernáculo, ou seja, desta vida. Já estava chegando o tempo para o fim da vida, tanto de Paulo quanto de Pedro. E que ele deixa ali avisos, alertas para que uma das provas que estaríamos vivendo os últimos dias é sobre as blasfêmias contra a igreja, o escárnio, que haveria falsos mestres, falsos doutores, escarnecendo, haveria um escárnio da palavra do Senhor. E ele diz lá para Timóteo, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes afasta-te. Tanto para Paulo quanto para Pedro, as características são as mesmas. Não está falando de suas aparências. Alguma coisa aqui está falando de aparência física? Está falando de roupa? Não, esses usam terno. Não, esses usam camiseta. É o tênis? É o sapato? É o cinto de couro? É alguma coisa que está caracterizando? É alguma coisa física que está caracterizando eles? Não. Mas as suas atitudes. As suas atitudes. Os seus ensinamentos é que denunciam o seu caráter. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, de 1 a 5, primeira carta de João, capítulo 4, de 1 a 5, diz assim: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. O apóstolo João, ele foi o último a escrever o seu evangelho. Já ensinei isso em outras oportunidades. Na época de João, estava sendo introduzida na igreja uma heresia, vamos dizer assim, um falso ensino, que eram chamados, estes que as proferiram, eram chamados de agnósticos. Era um grupo de pessoas que pregavam que Jesus não veio em carne. Que, na verdade, Jesus era um espírito que habitou aqui na terra, mas que já voltou para o Pai. Esta é uma doutrina do anticristo. É negar que o Filho de Deus encarnou. Ele esteve entre nós. Então João, o apóstolo João, ele escreve o seu evangelho mostrando que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, como ele escreve lá no seu primeiro capítulo do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito de Deus. Ele está falando, eu fui testemunha de que o Deus encarnou, e nós vimos aqui o seu Filho, e habitamos com ele, vimos as suas maravilhas, inclusive vimos a sua ressurreição, vimos a sua ascensão aos céus. Então, o apóstolo João, ele era uma testemunha viva de que o Filho de Deus esteve vivo, esteve em carne aqui na terra. E ele diz, aquele que diz que Jesus não existiu, que ele era apenas um espírito, este é o espírito do anticristo. Então, é uma das características destes falsos profetas, é negar a divindade de Jesus. E nós temos visto muitos assim. É assustador, irmãos. Quantas coisas que nós vimos na internet. Eu não sou fiscal da internet, eu falo para minha esposa. Mas aquilo que nós ouvimos, nós precisamos estar atento. Porque da mesma forma que eu ouço, outras pessoas podem ouvir. E podem achar que aquilo é verdade. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos cantando suas músicas. Estamos cantando suas músicas. Estamos copiando o que está sendo feito em suas igrejas, porque achamos que não tem nada a ver.
tudo tem aparência de ser uma igreja de Jesus. Tudo parece. Eu me lembro na década de 80, né? Os irmãos aqui já sabem. Tinha um shampoo. A Aline já está rindo, né? Chamava Denorex. A propaganda era: parece remédio, mas não é. Os irmãos lembram? Denorex, parece, mas não é. Né? Era um shampoo, era bom para tudo, né? Era bom para piolho, era bom para desembaraçar, era bom para tudo. Então, tinha cheiro de remédio. Parece remédio, mas não é. Assim são esses também. São os Denorex. Parecem, mas não são. Eles têm cara. Eles fazem muitas vezes as mesmas coisas que nós. Nós copiamos eles. Mas o seu conteúdo nos leva para longe dos princípios de Deus. E nós muitas das vezes nos tornamos imitadores deles. Nós precisamos estar atentos com aquilo que nós estamos consumindo. Porque quando nós consumimos aquilo que eles nos oferecem, somos os seus patrocinadores. Foi como a pastora falou, é um princípio meu, eu não posso dizer que você faça isso. Mas a partir do momento que você consome aquilo, você passa a patrocinar. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a sua televisão está ligada. Antigamente nós tínhamos era medido o Ibope, ou seja, a audiência daquilo que era produzido pelas televisões com aparelhos que supostamente estavam em algumas casas. Ninguém sabia quem tinha. Eu nunca vi na minha vida alguém que conhecesse alguém que tinha. Mas era assim que se media a audiência. Nossa, a novela das 9 sempre foi a campeã da audiência, né? Mas hoje não é preciso mais esse aparelho, porque a sua televisão, quando ela capta o sinal do satélite, é registrado lá. E ali está dizendo que você está assistindo aquilo. E quanto mais pessoas assistindo aquilo, quer dizer que mais pessoas estão vendo. Estão consumindo. E aquele tempo que você fica parado é suficiente para gerar renda para produzirem cada vez mais. Ah, você pode estar pensando assim, mas não tem mal nenhum. Não, tem mal nenhum. Assim, quando você compra algo falsificado, não tem mal nenhum, é mais barato. O governo que nos rouba com tanto imposto, é verdade. Mas aquele que produz o falsificado também financia armas, financia droga. É sua escolha decidir consumir ou não. Mas saiba que o que tem por trás daquilo, você patrocina. Você patrocina. E assim é quando nós consumimos aquilo que está sendo gerado por eles. Nós nos tornamos patrocinadores. Indiretamente nos tornamos patrocinadores. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos consumindo. Como eu disse no começo, muitos grupos de cristãos, sejam eles evangélicos, protestantes, católicos, espíritas, colocaram notas de repúdio, né, com aquilo que foi feito. Mas quando eu estava vendo essas coisas, o Espírito Santo me incomodou com algo. O Espírito Santo me incomodou com algo. Quando nós vemos essas coisas acontecerem, logo isso, né, que é muito explícito, ficou explicitamente uma afronta aos cristãos, uma mensagem de que nós vamos mudar tudo que vocês acreditam ser o correto. Nós vamos criar nossas leis e vamos fazer vocês consumirem. Porque é esta mensagem que está escondida naquilo. Porque quem vai deixar de assistir? Por quê? Porque não tem nada a ver, tem problema nenhum. Paulo disse, olha, não tem problema nenhum mesmo. Todas as coisas me são lícitas. Mas ele diz também, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem coisas que para nós, elas podem não ser erradas, não podem ser ilícitas,
mas ela pode exercer um domínio sobre você. Porque você começa a achar que aquilo não tem nada a ver. É só uma coisinha que está fora da palavra, mas não tem problema. Como ninguém protestou, como ninguém reclamou, a próxima vai vir um pouquinho mais pesada. Mas talvez o seu senso crítico já ficou lá naquela primeira. E você se deixou dominar. Mas no final ele conta uma mensagem tão bonitinha. Mas no final as pessoas estão gostando. No final, mas e o que tem no meio? O que você consome para chegar até o final? Você pula aquela parte? Não. Você é obrigado a consumir por inteiro. E isso cria um domínio sobre você. Você sabe que não tem nada de bom, você sabe que nem tudo é bom, mas você se deixa dominar. E Paulo diz, pode ser lícito, mas eu não vou deixar que uma coisa que me afasta do meu Deus, que me afasta da palavra, me domine. Outro dia eu estava vendo um pastor fazendo uma explicação, dizendo assim, olha aqui, essa garrafa, imagina aqui, vamos dizer esse copo. Esse copo está quase todo cheio de água, certo? A ciência diz que 1 litro de água contém não sei quantos milhões de gotas de água. Tudo bem, vamos dizer que aqui tem 150 ml de água. Não sei quantas milhares de gotas de água tem aqui. Vamos dizer que eu peguei esse copo cheio e tinha um lacre aqui. Eu abri. Tem milhões de gotas d'água, milhares de gotas de água ali. Então, ela é uma água potável, posso tomar sem problema nenhum, não posso? Mas, se de repente, alguém vier aqui e colocar uma única gota da água acolhida no vaso sanitário. E agora? De milhares, só tem uma gota que é poluída. Você toma esse copo d'água? Não, agora faça essa reflexão. Você tomaria num dia escaldante, sabendo que ali tem uma gota que veio do vaso sanitário? Você tomaria essa água? Claro que nós não tomaríamos. Teoricamente não tomaríamos, mas estamos tomando muito mais do que isso. Nós temos tomado muito mais do que isso. Quando nós entendemos que a fonte não vem de Deus. Quando nós sabemos que algo que tem por trás daquilo contamina, mas nós dizemos que não tem problema nenhum. Nós dizemos que essa água contaminável, ela é aceitável. Aquilo que nos vem ao conhecimento, nós rejeitamos, mas e as coisas que estão escondidas? Assim, a igreja tem apoiado e tem consumido muitas coisas vindo dessas fontes contaminadas. Por quê? Porque parecem que são. Parecem que são. Mas nós não nos damos o trabalho de pesquisar. Nós não nos damos o trabalho de verificar o conteúdo. Se aquele que está produzindo aquele conteúdo tem uma vida verdadeira com Deus. Você ouve uma palavra, você ouve uma frase, você logo coloca lá nos seus status, achando que aquilo é legal. Vai ver o que está por trás daquilo. Vai ver o que está por trás daquilo. Tem uma música que cantou-se muito na igreja. Tem uma música que se cantou muito na igreja. E a história por trás dessa música, ela é trágica. Ela é trágica. Eu não me lembro agora a letra da música, mas é uma música que foi gravada pelo Hillsongs da Austrália. Mas cantou-se muito. Uma música que fala de cura, que fala de milagre. E foram ver a história. O autor disse que estava com câncer em estado terminal. E fizeram muitas campanhas. Fizeram muitas campanhas para Deus curá-lo. Levantaram fundos, enviaram para ele tudo. Passado um tempo, ele veio à tona e teve que confessar
que o câncer dele, na verdade, era um câncer espiritual. Ele estava afundado na pornografia. Ele era um assíduo consumidor de pornografia. Mas ele não teve coragem de dizer, e ele disse que aquilo era um câncer. Realmente era. Realmente era. Agora você imagina uma gota. Olha as gotinhas escondidas quando você não sabe a procedência daquilo que você está consumindo. Mas nós nos escandalizamos quando as coisas são visíveis e elas atacam a nossa fé. Logo nos levantamos como defensores da justiça de Deus. Mas Paulo, ele escreveu lá na sua carta aos Coríntios, que essa nossa indignação hoje, que nós estamos vivendo hoje, essas coisas aconteciam naquele tempo já. Mas quando essas coisas são produzidas por nós mesmos, nós não nos incomodamos. Não pode fazer nenhuma alusão à ceia do Senhor, porque ela é santa. E quando participamos da mesa de forma indigna? E quando sentamos aqui e tomamos do pão, comemos do pão, tomamos do cálice, mas chegamos em casa, o marido dorme num quarto, a mulher dorme no outro. Os irmãos nem se falam, vão no carro, embora, mas nem se comunicam visualmente. No outro dia vai para o trabalho e trabalha fraudulosamente, enganando seu patrão, desvia dinheiro, faz de tudo, mas chega no dia da ceia do Senhor, senta na mesa como se nada tivesse acontecendo. Senta como se nada tivesse acontecendo. É isso que deveria causar em nós essa indignação. Se estivermos vivendo uma vida indigna e aparecendo como cristão, é isso que deveria causar indignação na gente. Não fiscalizando a vida do irmão, mas a nossa. Olhando para nós e dizer, com que cara eu vou chegar aqui e subir naquele púlpito e pregar a palavra do Senhor, se minha vida nos bastidores ela está totalmente errada? Como eu vou falar contra aquelas coisas que eu pratico diariamente? Essa indignação seletiva que é o grande problema. Nos indignamos com o erro e o pecado dos outros, mas os nossos são aceitáveis. Uma das características desses falsos profetas é a relativização da palavra. Tudo é relativo. Nada mais é como está escrito. Porque naquele tempo, as leis eram outras, os costumes eram outros, as coisas mudaram, as coisas evoluíram. Nós temos que estar em alinhamento com as coisas que estão acontecendo hoje. Já não podemos mais exigir o mesmo cuidado como era naqueles tempos. Eu aprendi que Deus é imutável. Eu aprendi que o que era pecado lá no Éden é pecado aqui no Jardim São Savério. Não importa o lugar. Não importa o lugar. A palavra diz aqui que, olha, Noé, ele era um pregador da justiça. Ele era um pregador da justiça. Ele viveu numa sociedade corrupta. Uma sociedade que não tinha conhecimento de Deus, mas ele era um homem íntegro. E o tempo que ele construiu a arca, os historiadores calculam mais ou menos 120 anos demorou para construir a arca. Ele viveu de modo digno. Ele foi a exceção. E olha que ele não tinha a palavra escrita como nós temos hoje. Não adianta a gente ficar olhando para a sociedade e dizer, olha,
a gente tem que caminhar conforme ela anda, porque senão nós não alcançaremos. Quem disse isso? Aonde a palavra do Senhor diz que nós temos que ser igual a eles? Pelo contrário, Paulo escreve aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, não ande igual a este mundo, não obtenha a forma deste mundo. Não pense em fazer assim para você ganhar alguns. Esse é o maior erro da igreja hoje. Querer copiar o mundo, trazer elementos do mundo para dentro da igreja, para tentar ganhar alguns, para fazer da casa do Senhor atrativa. Copiamos tudo. Estamos copiando tudo exatamente. Às vezes eu vejo algumas coisas, e eu me lembro na época que eu estava no mundo, não era diferente. Eu frequentava as casas noturnas, eu frequentava as boates, onde ali havia prostitutas, e eu não vejo, muitas vezes, não vejo diferença. Só falta aquele mastro com as mulheres rodando ali, a única coisa que está faltando, mas ainda vai aparecer um dizendo que aquilo ali não tem problema. E nós vamos consumindo, Paulo disse: não vos conformeis, não se igualem, mas renovem a vossa mente. Deixe o Espírito Santo renovar a sua mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não temos que abraçar o mundo. Nós não temos que copiar nada do que está lá fora. Porque se a cruz de Cristo não for o atrativo para que as pessoas estejam aqui, podemos fechar as portas. Podemos fechar as portas e voltar para nossas casas, porque estaremos perdendo tempo. A salvação está na cruz de Cristo. Não está numa igreja equipada, não está em tecnologia, não está num altar bonito, não está... A salvação, ela está na cruz de Cristo. E aquele que não crucificar a sua carne não poderá participar dessa salvação. Aquele que não receber a Jesus como seu Salvador estará apenas perdendo seu tempo aqui, participando de um grupo de pessoas. Nós não podemos fazer da casa do Senhor uma casa de espetáculo. A casa do Senhor, ela é casa de oração. Ela é casa de salvação. Ela é a casa de transformação de vidas. Qual o motivo de Pedro escrever a sua epístola? O motivo está aqui. Capítulo 3. Versículo 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Essas coisas irão acontecer. Essas coisas estão acontecendo. Muitos têm vindo com uma nova roupagem, com uma nova palavra, com uma nova teologia. Mas a palavra do Senhor diz: isso é permissão do Senhor, para provar aqueles que são fiéis. Quando o Senhor fala a respeito dos últimos dias, é para que a igreja do Senhor se prepare. Porque ele disse aqui: mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. O ladrão avisa que vai vir? O ladrão marca horário? Não. O Senhor disse que viria. Ele veio. O Senhor disse que morreria. Ele morreu. O Senhor disse que ressuscitaria. Ele ressuscitou. O Senhor disse que voltaria.
enviaria o Consolador. Ele foi e nos enviou o Consolador. Ele disse que voltaria. E nós estamos aguardando a sua vinda. Mas nós precisamos estar da forma que a palavra diz aqui. Precisamos estar firmes, irrepreensíveis. Não é porque o mundo está perdido. Não é porque o mundo está seguindo essas doutrinas que nós temos que seguir. Não é porque todo mundo está consumindo que nós temos que consumir. Temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos consumindo. E uma última palavra. Quando eu estava preparando esta mensagem, o Senhor me falava de Abacuque. Eu falava, Senhor, o que tem a ver Pedro com Abacuque? Vocês já leram Abacuque? Sabe onde fica? Abacuque foi um profeta pré-cativeiro de Judá. Abacuque, quando recebeu a mensagem de Deus, ele se indignou. Ele se indignou, porque o Senhor usaria uma nação tão ruim quanto Israel para fazer justiça, para trazer o juízo de Deus contra Israel. E aquilo indignou Abacuque. O Senhor está nos punindo usando uma nação que é pior do que nós. Que é pior do que nós. Mas olha só, abra lá a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 1, versículo 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e sua dignidade. O Senhor disse que usará os caldeus. O Senhor disse que usará como instrumento de justiça os caldeus. Quem são os caldeus? Aqui está falando da Babilônia. Quando Deus chama Abraão, da onde que era Abraão? Abraão era de Ur dos Caldeus. O Senhor usou como instrumento de justiça uma nação da qual Israel pertenceu um dia. De onde ela se originou. E muitas das vezes nós nos perguntamos por que o Senhor tem permitido certas coisas acontecerem. Tantas perseguições. Mas, na verdade, nós não temos ainda a mínima ideia do que é perseguição. Porque a palavra do Senhor diz que a perseguição nos últimos dias será implacável. Será implacável. Agora, por que o Senhor usa os caldeus? E quando o chamado de Abraão, o Senhor fala, sai da sua terra e da sua parentela. Porque no meio delas eu não vou fazer nada enquanto você estiver nela. E agora o Senhor usa seus antigos parentes para trazer juízo à sua terra. A perseguição ela vem para cima da igreja quando a igreja começa a olhar para o mundo. Quando a igreja começa a retornar para o mundo, porque assim estava acontecendo com Israel. Israel estava invejando aquelas nações. O Senhor libertou Israel do Egito. A primeira coisa que eles pedem, um rei sobre nós. Queriam ser igual às outras nações, queriam ter um rei dominando sobre eles. Não satisfeitos, começaram a adorar a deuses e imagens de esculturas como eram os caldeus. Os caldeus eram o berço da idolatria. Ali era o berço da idolatria, do paganismo. Ali se sacrificava crianças, se queimava crianças.
Tudo isso que era abominável ao Senhor, e Israel cada vez mais olhando para eles, imitando eles. Quando a igreja começa a imitar o mundo, quando nós crentes começamos a dominar o mundo, o Senhor usa o mundo para disciplinar-nos como agentes de justiça. O mundo será julgado, já está julgado. Já está julgado. Mas muitas das vezes padecemos porque ficamos copiando o mundo. Ficamos consumindo tudo aquilo que o mundo tem produzido. Mas e agora? E agora? Como que vai ser? Se todas as coisas estão aí, os governos se unindo para terem uma única moeda, falarem uma única língua, isso é real. Essa perseguição, esses dias tenebrosos, como a palavra do Senhor diz, já estão à porta. O que vai ser da igreja? A resposta é a que Deus deu para Abacuque, lá no capítulo 2. Mas o justo viverá pela sua fé. O justo pela sua fé viverá. O autor aos Hebreus, capítulo 10, 38, ele fala a mesma coisa. Mas o justo viverá pela fé. Mas ele não pode recuar. Aquele que recuar a minha alma não tem prazer nele. Nós temos que viver pela justiça de Deus. Haverá tempos difíceis, sim. Mas para aqueles que estão firmados na palavra do Senhor, haverá escape. Haverá livramento. Não precisa se amedrontar, não. O Senhor está nos avisando, porque certamente essas coisas acontecerão. Mas é para que nós estejamos preparados. É para que nós estejamos vivendo uma vida de santidade. Se você ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus, não espere mais. Não fique procurando a igreja perfeita, porque ela não existe. Nós temos um Salvador perfeito. Nós temos um Salvador perfeito, é isso que importa. Você tem vivido de forma aí, ó, um pezinho lá, um pezinho cá, decida-se. Ou você coloca os seus 2 pés lá, ou 2 pés aqui, porque não vai dar. Vai ter um momento que você vai ter que decidir a quem você servirá. Mas cuidado, talvez você não tenha essa segunda oportunidade. E o Senhor está falando com você nessa noite. É o tempo que se chama hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor para a sua vida.